Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Tem alguém aqui que nos visita essa noite? Alguém nos visitando? Sejam muito bem-vindos aqui no Mevan. Sintam-se em casa. Bom, iniciando mais um culto, e essa semana Deus me trouxe o texto de Colossenses 6, a partir do versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes permaneceres firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A minha esposa perguntou: que palavra você vai levar para a igreja? E eu falei assim: eu vou falar sobre guerra. Assim como muitos aqui, como o nosso pastor, eu passei um tempo no quartel, na caserna. Pouco tempo, fiquei 8 anos lá. E lá eu aprendi muito, né? E principalmente como lutar contra o inimigo. Quando nós lutamos contra um inimigo carnal, um inimigo como nós, ser humano, nós treinamos, praticamos. Quando você aprende a manusear um armamento, você passa dias com aquilo, repetindo, fazendo de novo, até que você consiga pegar, no meu caso, uma pistola de olhos fechados, montar e desmontar. Você saber peça por peça só por tocar nessa peça. E quando nós batalhamos contra o inimigo espiritual, como que a gente faz? Porque o corpo físico é fácil de treinar. A gente treina, repete. Mas quando a gente luta contra o inimigo espiritual, a palavra diz assim: olha, você precisa buscar mais intimidade com Deus. Qual que é a espada? A espada do Espírito é a palavra de Deus. O capacete da salvação, aonde nós encontramos? Na palavra. A couraça da justiça nós encontramos onde? Na palavra. Deus está falando para você: olha, tudo o que você precisa está na palavra. E essa é a palavra que Deus tem para a igreja hoje. Medite na palavra. Leia todos os dias, nem que seja um versículo, sabe? Se você vai começar a ler 2, você vai ler um capítulo. De repente você vai entrar numa situação que você vai se perder lendo a palavra, e quando você acordar, falar: meu Deus, quanto tempo eu passei aqui? Então leia a palavra. Toda a armadura que você precisa contra o nosso inimigo espiritual, você vai encontrar na palavra, e medite nela todos os dias. Assim como nós militares, que passamos hora treinando contra o inimigo físico, nós cristãos precisamos meditar na palavra para que nós não sejamos derrubados pelo inimigo. Amém? Senhor Jesus, vamos orar agora para iniciar nosso culto. Senhor Jesus, nós pedimos que abra nossa mente. Espírito Santo, esteja conosco. Abra nosso coração para entender mais do Senhor nessa noite. Abra nossa mente para compreender a sua palavra sobre aquilo que o Senhor tem para a sua igreja nesta noite. Pai, em nome de Jesus, sobre cada família representada aqui, que a tua palavra, que a tua armadura esteja, Pai, sobre cada família representada, protegendo cada um na sua casa sobre as ciladas do inimigo.
Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que essa noite nós somos totalmente Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Se for pra gente tá bom, mas pra Ele tem que ser melhor. Aplauda, aplauda, aplauda. Aleluia. Te adoramos, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, Jesus, nessa casa, Pai. Abre a tua boca e vai declarando o teu amor pro Senhor essa noite. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, a casa é tua, Jesus. Pode entrar, Senhor. Pode entrar, Jesus. Pode entrar. Vem, 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 Deus. Vem, Deus. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Chamamos, Espírito Santo de Deus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Você pode declarar isso? Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem Ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar, mais uma vez você vai declarar. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Por quê? Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Assim, ó. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi, você já viu um justo mendigar o pão? Nunca vi os justos sem resposta ou ficar. Basta somente ele crer e esperar no Senhor Jesus, oh Deus. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele, as suas mãos, já é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Sim, Jesus. Louve. Não importa, louve. É o louvor invade os céus. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Você está guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Escute. Eu não sei como você entrou essa noite. Eu não sei se você tem guardado dentro do seu bolso a sua dor, a sua tristeza. Mas essa noite o Senhor fala assim para você. Lá em Coríntios, 2 Coríntios, ele fala assim, presta atenção. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu amor, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus, o poder de Cristo, repouse em mim. E o 10 fala assim: por isso, por amor de Deus, Cristo, regozijei-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é aí que eu sou forte. Parece Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. assim que eu luto minhas guerras, Senhor, assim que eu luto minhas guerras. A igreja, É assim. a igreja, assim que eu luto. Coloque suas guerras neste altar. Coloque suas guerras nesse altar e declare. E abrirá a porta dos céus. Oh Deus, assim que eu luto minha, é assim que eu luto, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto, Minhas guerras, te adorando, te glorificando, te exaltando, assim que eu luto. minhas guerras, Assim que eu luto minhas guerras. Sim, Jesus, é assim que eu quero lutar. assim que eu luto minhas guerras. E a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. Vamos levar a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez declare: a honra, A glória, Jesus, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. pra te adorar, eu vivo pra te adorar. Foi isso que eu nasci, Jesus. Glorifique o nome do Senhor. Fala, fale, fale. Como a gente sempre diz aqui, você não precisa de um ministro. Você não precisa, você não precisa. Deixa o Senhor escutar a tua voz essa noite. Deixa Ele escutar a tua voz e chegar no ouvido dEle como um suave som. Te adorar, eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Sim, Jesus.
te adorar. Foi para isso que o Senhor nos fez, Jesus. Para te adorar, eu vivo. Para te adorar, eu vivo só para te adorar. Mais uma vez declare. Para te adorar, eu vivo. Para te adorar, eu vivo só para te adorar. Sim, Jesus. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Ficar somente no raso, queremos nos aprofundar, Jesus. Então que o Senhor faça essa noite com a tua igreja, faça essa noite, Jesus. Faça o que o Senhor quiser em nós, faça o que o Senhor quiser em nós, Jesus.
grande. Se eu estou Você está guardado debaixo das asas dele. por quem Nunca perdeu batalhas. Teu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. irás prover de novo. Sim, Deus. Creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Jesus irá prover de novo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Jesus. Aplauda, aplauda o nome do Senhor. Tu és o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és exaltado, Deus. Aleluias, graça e paz, família Mevan, amém? Vamos falar de dízimos e ofertas. Eu quero que a igreja abra a sua Bíblia, lá em João 6, versículo 9, nós vamos ler do 9 ao 13, eu vou acompanhar aqui pelo telão. Amém? Todos estão felizes com Cristo, amém? A palavra de Deus fala que nós temos que dar com alegria, amém? Vamos ler aqui. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei-os os pedaços que sobraram, para que nada se percam. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Amém? Nós vemos aqui que na matemática de Cristo é bem diferente, né? Porque na matemática do homem, o dividir é diminuir. Se a gente contar ali, são 5 pães e 3 peixes, a gente tem um número de 7. Então, se eu pegar esses alimentos, esses itens, e dividir aqui por 7 pessoas, nós vamos ter 1 para cada um, na matemática humana. Mas na matemática de Cristo, o dividir é multiplicar. É bem diferente, né? O dividir é multiplicar. Quando você divide o que você tem com as pessoas, quando você faz a boa ação, quando você faz o seu melhor de trazer para a igreja, de dividir com as pessoas, Deus vai multiplicar na sua vida. Amém? Para a multiplicação acontecer, o fator da multiplicação não pode ser 0. Então, se nós pegarmos ali 10 vezes 0, vai dar o quê? Vai dar 0. 100 vezes 0, vai dar o quê? Vai dar 0. 1000 vezes 0, vai dar 0. Mas quando nós começamos a entregar o nosso, pode ser o mínimo, pode ser 1, você vai ter um resultado. Quando você começa a entregar, Deus começa a trazer a multiplicação para você. Então, quando você traz o seu melhor, pode ser o seu mínimo, para Deus não importa a quantidade, porque o pouco com Deus é muito. Então Deus multiplica, Ele traz essa prosperidade, essa multiplicação na sua vida. O pouco na mão de Deus se torna muito. Como a palavra fala, sede fiéis um pouco
e no muito eu te colocarei. E mais uma palavra aqui: somente o que é dado pode ser multiplicado. Imagine esse menino, esse garoto, se tivesse pensado só nele. Pô, temos aqui 5.000 pessoas com fome. E Jesus falou: não, ninguém pode ir embora com fome não. Nós vamos ter multiplicação. Mandou procurar, achou a criança com 5 pães e 3 peixes. Mas se essa criança fosse uma criança egoísta, falar: não, esse lanchinho aqui é meu. Eu preparei, eu me programei, eu me organizei para trazer esse lanche. Mas ele, com o ato de dar o seu melhor para Deus, de entregar o seu melhor, de pensar no próximo, de trazer até Jesus o seu melhor, houve a multiplicação. Então quero dizer para você, mesmo que você tenha o mínimo, o pouco, traga para Jesus, traga o seu altar, traga a sua oferta. Qual que é a sua oferta hoje? É a oferta de finanças? É a oferta da adoração? A oferta de interceder, de orar para a vida de alguém? Traga o seu melhor para Cristo. Toda a multiplicação que Deus faz sempre sobra. Ele faz com abundância. Então, se nós pegarmos essa história da multiplicação dos pães e do peixe, sobrou. A gente viu aqui na palavra que sobrou. Toda a multiplicação, porque Deus faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, toda a multiplicação, ela vai sobrar na sua vida. E eu quero te convidar aqui hoje, para você trazer o seu melhor. Não importa se é R$1, R$5, Deus ama quem dá com alegria. Então traga a sua oferta, traga o seu melhor aqui hoje, amém? Fique em pé, vamos trazer o louvor. Pode, enquanto isso, o louvor faz uma canção e o pessoal traga as suas ofertas. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Aleluia. Igreja, fique em pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por Ele ter nos dado esse momento de podermos ofertar, amém? Querido, amado Deus, nós estamos aqui, ó Pai, para te agradecer por nós termos dado o nosso melhor. Nos ensina-nos, ó Pai, a sermos o melhor mordomos, Pai. Sabermos administrar aquilo tudo que o Senhor nos dá. E que nós viemos conseguir com essa provisão que Tu entregou para nós, para a gente conseguir abençoar outras vidas, para nós conseguirmos, Senhor, trazer o nosso melhor e os nossos celeiros ser cheios e fartos, amém? Quero chamar aqui agora as crianças de qualquer idade, de 2 ou 3 anos, de 3 a 9 anos aqui na frente, de 6, de 3 a 9, amém, irmãos? Amém. Só queria convidar algum pastor para colocar as mãos sobre a cabeça das crianças, amém? Meu Deus, querido Pai, vem estar, Senhor Jesus, abençoando essas crianças. Coloca as Tuas mãos, Senhor, proteja as crianças, livra de todo mal, de todo inimigo. Blinda, Senhor, o futuro dessas crianças, que ela venha ter um futuro promissor nas Suas mãos, Senhor Jesus. Coloca, meu Pai amado, Tuas mãos, Senhor, em cada um e proteja, Senhor, a um por onde eles passarem. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor, amém?
A graça e a paz, igreja do Senhor. O Abdala me perguntou se tem a posição certa para colocar a mesinha. Eu falei, não, quem tem toque é o pastor Caio, não sou eu. Eu brinco com ele, eu falo que ele tem toque, ele fica bravo. Ele é muito perfeccionista ao extremo. Então, eu nem percebo essas coisas de que forma que tá. Igual os irmãos aqui, né, do teclado, quando eu estou ministrando, eles perguntam, pastora, como que foi? Eu falei, não sei, eu nem percebi que você estava no teclado tocando. É bem assim, o nível é bem assim. Glória a Deus por estar aqui novamente na casa do Senhor. E todo começo, o melhor é a oração, né? Então eu quero chamar a Shirley, vem aqui minha amiga, para orar por mim. Que eu tenho certeza que Deus vai falar nos nossos corações nessa noite, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus, amém? Estenda suas mãos aqui para a nossa apóstola, vamos orar por ela, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, Senhor, usa a tua filha, tua escolhida, tua ungida, para ministrar uma palavra que fale aos nossos corações. Esta casa tem pão quente, Senhor, e que o pão venha alimentar as nossas vidas, venha nos fortalecer, venha nos encher, venha nos direcionar. Aqueles que entraram aqui nesta noite com o coração abatido, sairão daqui com um coração alegre, sairão daqui, Senhor Deus, com um caminho aberto, Pai, e que nesta noite, Senhor, nós clamamos que a tua presença venha sobre este lugar. Use a tua filha, Senhor, coloque a tua palavra na boca dela, e que ela venha falar com poder, com autoridade, com graça, oh Senhor, com revelação neste lugar. E nós te agradecemos, Pai, por ela estar aqui, por ela ministrar em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Amém, Amém, glória a Deus, aleluia. E nós começamos este culto hoje, né, nessa noite, exatamente revestidos, né, dessa armadura. E é isso que nós precisamos entender todos os dias, que há algo do céu sobre nós todos os dias. Então é necessário a gente buscar esse revestimento, né, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade. Que nós todos os dias possamos calçar os nossos pés com o evangelho da paz, com o escudo da fé e a espada do Espírito. E bem dito pelo irmão Marlon, que a nossa base de movimentação, como eu disse ontem, é a palavra do Senhor. Porque se nós usarmos a palavra do Senhor como a base da nossa movimentação todos os dias, a gente vai conseguir livrar de muitas coisas. Então a gente precisa buscar a palavra que é viva, que é eficaz, é como espada de dois gumes, diz a palavra, ao ponto de separar, né, ossos e medulas. Então a gente precisa buscar essa palavra todos os dias. Hoje é um culto, né, mais familiar, o culto da mesa da comunhão, um culto que não é muito formal, né? Então eu quero compartilhar algo com vocês que é muito importante no nosso dia a dia. Talvez vocês já saibam disso, outras pessoas, quando a gente vai ministrar com as mulheres, algumas pessoas não definiram ainda sobre este assunto, não sabem muito bem. É claro que eu não sei profundamente também sobre este assunto, mas o básico eu estou aqui para compartilhar com vocês, porque me ajudou muito e eu acredito que vai ajudar os irmãos também, em Cristo Jesus, amém? E eu quero começar lendo 1 Tessalonicenses, do 5 ao 23, que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, tudo é tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, e sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa, antes de começar o tema, só para construir algo, para ficar um pouco mais claro, é sabermos quem nós somos. E nós somos um ser tricotômicos, corpo, alma e espírito. Então eu acredito que todos, né,
já sabem sobre isso, que você é um ser que possui o corpo, a alma e o espírito. E aqui o que a palavra diz? Que em tudo, no corpo, na alma e no espírito, que possamos ser o quê? Irrepreensíveis, em todo o tempo, conservados, diz a palavra. Então nós sabemos que nós habitamos em um corpo, nós possuímos, né, uma alma, e nós somos um espírito. Isso tem que ser bem claro. E cada um deles, a gente precisa ser muito bem resolvido isso dentro de nós. Porque senão, em algumas áreas das nossas vidas, a gente vai se esbarrar em algumas coisas. Então, a primeira coisa, nós temos que ser fortalecidos pelo Espírito Santo que habita em nós. Quando nós aceitamos Jesus, a pessoa do Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Então, o nosso espírito agora, ele habita uma pessoa que tem o poder de transformar a nossa alma, que também habita dentro de nós. Então, nós entendemos que o nosso espírito, ele está em contato com a divindade, com as coisas do alto, com as coisas do céu. A nossa alma já está em contato com quem? Com a humanidade. E o nosso corpo, claro que está em contato com o físico, nosso corpo físico, né? Então a gente precisa definir essas coisas dentro de nós. Porque imagine comigo, são 3 faculdades do ser habitando dentro de uma pessoa. Então não é fácil, como parece, lidar com todas essas coisas dentro de nós. Às vezes é simples falar, mas lidar não é muito fácil. Por quê? Porque principalmente no campo da alma da gente é onde tem, né, os sentimentos, as emoções, os desejos. E todas essas coisas têm que ser controladas e precisa da intervenção do Espírito Santo para a gente conseguir controlar esse turbilhões de coisas dentro de nós. Porque a gente escuta muita coisa, ouve muita coisa, vê muita coisa, sente muita coisa, e a gente precisa filtrar algumas coisas. Por isso que a palavra diz que em tudo que nós devemos guardar, lá em Provérbios 4:23, guarde o seu coração, porque é do coração que procede todas as fontes de vida. Então a gente precisa filtrar algumas coisas, para que isso não encontre lugar no nosso coração, para que a nossa alma não venha a ser afetada, para que não venha também as doenças da alma sobre as nossas vidas, que a gente consiga lidar com esse ser que é tricotômicos dentro de nós, sabendo lidar com todas as áreas. Porque você pode perceber que quando a nossa alma está ferida, abalada, destruída, naturalmente o nosso corpo sente. Porque são 3 em um corpo. Então o nosso corpo físico, ele vai sentir algumas coisas que a nossa alma, aquilo que está dentro, está gritando. Por isso que nós temos que ter essa intervenção dentro de nós, do Espírito Santo de Deus, para que a gente consiga lidar com essas áreas dentro de nós. Amém? Então nós precisamos conhecer quem nós somos. E a maior identidade que você pode ter é de filho. Isso tem que ser bem claro para você. Como eu disse ontem, você é filho do Senhor. Amém? Lá em Romanos 8:14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Quem é guiados pelo Espírito Santo? Aleluia. Então você é filho, você é filha do Senhor. E isso tem que ser bem claro. E como lidar então com esses seres, com esse ser tricotônico dentro de nós? A primeira coisa, parar de enxergar de forma errada e permitir que a palavra de Deus seja o meio de você ver de forma correta quem você é em Deus. Então, se você tem o Espírito Santo do Senhor, e se isso é bem claro dentro de você, então você tem certeza de quem você é em Cristo Jesus. Então esse é o primeiro passo, certeza de quem você é em Deus. Porque antes, a Bíblia fala, da fundação do mundo, você já foi eleito. É como se no céu, quando o Senhor estava ali,
fazendo a obra-prima que é você, que você é a obra-prima da criação de Deus, houve uma reunião de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo teve uma grande ideia. Bom, agora nós estamos formando a Shirley. Então nós vamos moldar a Shirley. E nós vamos colocar a Shirley para cumprir um propósito na terra. Então você foi criado pelas mãos do Senhor. O ventre da sua mãe só foi algo que o Senhor precisava fazer, como a humanidade, nós somos humanos, né? Então Ele precisava usar o ventre da sua mãe. Só que você foi escolhida e feita antes da fundação do mundo. Amém? Então nós somos obra da criação de Deus. Então tudo que falam a nosso respeito, que somos, nós temos que declarar: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Porque nele nós podemos todas as coisas. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Aleluia, glória a Deus. E toda então voz contrária que a gente escuta, porque a gente já cresce, queridos, ouvindo tantas coisas. Às vezes dentro do ventre da nossa mãe, a gente já ouve, já vem um espírito de rejeição. E aí a gente cresce ouvindo tantas coisas ao nosso respeito, tantas coisas que as pessoas vão falando. Talvez você cresceu ouvindo tantas coisas, e hoje, quando você aceitou Jesus e tomou posse da sua identificação espiritual, isso não te aflige mais, porque você sabe quem você é em Deus. Só que tem muitas pessoas que ainda estão paralisadas em alguns lugares por não saber quem são em Cristo. Então as pessoas não conseguem avançar, não conseguem permanecer em Cristo. Por quê? Porque as vozes externas falam muito mais alto do que as vozes de todas as águas, a voz de trovão, as vozes que é o Senhor dentro do coração dela. Então você acaba acreditando que você realmente é essa pessoa que as pessoas dizem que você é, e você não é. E a segunda coisa que é importante: o que você pensa de si mesmo. E nesse lugar de que, como eu penso quem eu sou, nessa descoberta de quem você é, que irá desconfigurar todas as mentiras, os traumas, as palavras, as dores que tentaram impor na sua mente, dizendo quem você é, quem você não é. Então, da maneira que você pensa que você é, você vai ter que desfigurar tudo aquilo que um dia falaram, e você vai ter que acreditar o que a Bíblia diz que você é. Você é amado, você é escolhido, você é a menina dos olhos, você é a obra da criação de Deus. Então, você tem que tomar posse dessa identificação, amém? Por quê? Porque desde o início, desde a origem, quando o Senhor nos formou, Ele falou que nos fez a imagem e semelhança dEle. Então, quando você não tem a definição realmente de quem você é, você está dizendo para o Senhor que Ele é da mesma maneira que você. Incapaz, feio, burro, e quantas palavras que falaram. Porque você é a imagem e semelhança dEle. Não tem sentido nós falarmos que somos a imagem e semelhança de Deus, se essas coisas ainda encontram um lugar no nosso coração. E a maioria das nossas atitudes hoje, elas estão ligadas a estruturas passadas. Quem já teve um passado aqui? Todos nós já tivemos um passado. Todos nós já enfrentamos muitas coisas. Então o nosso passado não pode reger o nosso futuro, e nem o nosso presente de quem nós somos. Então a maioria das nossas atitudes hoje, elas estão ligadas às estruturas passadas. Então você reage por aquilo que você acha que você é, não por aquilo que a Bíblia diz que você é. Por isso que ela fala que em tudo nós devemos ser irrepreensíveis. Onde? No corpo, na alma e no espírito. E durante o louvor eu lembrei, eu nem anotei aqui, mas eu lembrei
de uma passagem de Davi, que nessa passagem foi tão interessante. Quando eu li pela primeira vez, eu falei assim, bom, a manifestação do ser tricotômico na vida de Davi. Porque aqui ele atingiu, nessa oração, o campo do corpo, o campo da alma e o campo do espírito. E diz assim, Salmos 38, a partir do verso 2: porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Então aqui, ele está falando que o Senhor lançou flechas sobre ele, contra ele. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, e nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Aqui no versículo 3, ele está falando do ambiente espiritual. É aquilo que o espírito dele estava sentindo naquele momento. Continuando, pois já as minhas iniquidades sobrepassam a minha cabeça como uma carga pesada. São demais para as minhas forças. Aqui ele já atingiu o campo físico. Então toda aquela carga de pecado, de iniquidade que estava sobre ele, ele já estava sentindo na onde? No físico. Ao ponto de as minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Eu estou encurvado, estou muito abatido e ando lamentando todos os dias, porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Gente, é impressionante essa oração dele, porque aqui eles atingiu os 3 campos. O do corpo, tem situações que a gente vive, como aquela mulher encurvada na Bíblia. Imagine você andar todos aqueles anos encurvada, só olhando para o chão. E muitas vezes, espiritualmente falando, tem muitas pessoas encurvadas, que só conseguem ver o natural, não levantam os seus olhos para ver a glória do Senhor, e aquilo que o Senhor tem, e as promessas que Ele tem, e as maravilhas que Ele tem sobre as nossas vidas. Então, há um sofrimento tão grande, há uma opressão tão grande, uma batalha tão grande. Por isso que a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E todos os dias a gente tem que vencer a nossa carne. Por quê? Porque senão tudo aquilo que a gente escuta, que a gente ouve, vai entrar assim no nosso coração e vai encontrar um lugar do nosso coração. Por isso que a gente tem que pedir, Espírito Santo, nosso amigo, venha e reina nesses lugares dentro de mim onde eu não estou conseguindo ter mais controle. E é tão impressionante que quando a gente não tem mais controle de nós, aí o Senhor vem. E se a gente dá espaço, Ele faz. As águas dele vêm e purificam o nosso ser, e a gente é renovado, a gente é totalmente transformado. Então é importante a gente saber sobre isso, porque você não está lidando somente com o seu corpo físico. É tão bonitinho por fora, está tudo bem, bem arrumada, cabelo feito, né? As mulheradas aí, cílios em dia, batom na boca, e por dentro você está destruído, não faz sentido. A gente precisa cuidar do nosso corpo, mas também a gente tem que cuidar da nossa alma e principalmente do nosso espírito, porque quanto mais somos fortalecidos do nosso espírito, mais nós vamos conseguir alcançar coisas imensuráveis no coração do Senhor. E a gente precisa nos levantar, como eu disse ontem, posicionado, uma igreja curada, posicionada. Eu não estou dizendo que a partir daí, quando você entende isso, nada mais vai acontecer. Parece que vai ser fácil lidar com as coisas, não vai ser. Todo dia, como eu disse ontem, nós temos que nos negar a si mesmo, pegar a nossa cruz e continuar, perseverando, acreditando, colocando, como a irmã hoje falou, a Camila, diante do altar do Senhor, qual tem sido as nossas guerras.
as guerras que têm sido travadas dentro de nós, que a gente não está conseguindo lidar? Quais os problemas que a gente tem enfrentado? Querido, se você não consegue sozinho, procure ajuda. Procure alguém que é cheio do Espírito Santo para te orientar. Procure alguém que vai te dar uma palavra que vai te posicionar você de novo no propósito. A Bíblia fala, por que procurar ajuda? A Bíblia fala que quando um cair, que o outro esteja com a sua mão estendida para levantar. Porque nem sempre a gente é uma fortaleza. A gente precisa um dos outros. É tão interessante, até na questão dos nossos pecados. A gente cresceu no sistema religioso dizendo que a gente tem que confessar os nossos pecados, às vezes, né, para os padres, para os pastores. Mas a Bíblia fala, lá em Tiago, acho que é 5,16, se não me engano, que quando a gente confessa os nossos pecados, um para o outro, nós somos o quê? Sarados. Então a gente pode confessar para Deus, sim, mas para você ser sarado, você confessa para alguém. É melhor você confessar a tentação do que confessar pecado. Então, se você está sendo tentado, talvez isso pode te escandalizar. Tentação não é do diabo, não. Tentação todo mundo tem. Então você tem que ser forte, procurar ajuda no momento da tentação. Para quê? Para que você não caia no pecado. E que se você continuar com as mesmas práticas, aí atinge o outro nível, que é a iniquidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E o Caio sempre costuma dizer isso, e é muito interessante: confesse a tentação, que é melhor a tentação do que o pecado. E é verdade, porque às vezes você está sendo tentado, mas você ainda não pecou. Você está travando uma luta talvez na sua mente. Você está querendo fazer algo, mas a tua carne, o Espírito Santo está todo o tempo te impulsionando a você não fazer. Aí você vai, conversa com alguém: olha, eu tenho fraqueza nisso, eu estou com vontade de fazer isso, mas eu não vou fazer, me ajude em oração. Porque a gente não consegue sozinho. A gente precisa de alguém para nos orientar, para nos ajudar, para travar essas batalhas junto com a gente. Hoje lá no ministério nós temos a irmã Cidinha, que é a nossa intercessora. Tem coisas que eu e o Caio liga para ela: irmã, ora, o negócio está pegado. Ora, porque a gente precisa de oração. E essa mulher se levanta em oração, faz jejum, e nós somos fortalecidos. Ela sempre tem uma palavra para entregar para nós. Então a gente precisa. Não tenta conseguir as coisas sozinho, porque senão não vai dar certo. É igual marido e mulher: está sendo tentado, conte para sua esposa, conte para o seu esposo. Meu Deus, pastora, mas ela vai me matar. Deixa ela te matar, melhor ela te matar assim, né? Falando, do que você cair em pecado e destruir sua família. Porque isso aí, ó, você vai fechar uma brecha. Diabo, aqui na minha casa não entra amor, eu estou sendo tentado, me ajude em oração. Tem uma mulher, tem um homem que se levantou e eu não estou conseguindo lidar com essa situação. E às vezes a reação que você acha que o seu esposo, a sua esposa vai ter é totalmente ao contrário. Porque se você casou com uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai te levantar para te sustentar em oração. Aleluia, glória a Deus. Por isso que a gente tem, antes de casar, de tomar muito cuidado com quem a gente vai casar. Porque se a pessoa não te empurrar para Deus, irmãos, corre. Faça como José, corre. Não tenta ficar achando que você é tão forte demais, porque não é. Eu me lembro que quando eu e o Caio namorava, nós já namorávamos 5 anos antes de aceitar Jesus. Então nós tínhamos relações sexuais, estava tudo certo, tudo normal. E quando nós nos convertemos, a gente foi muito radical. Tipo assim, não pode, não pode. O que pode, pode. E até hoje eu sou muito radical, como eu disse ontem, com algumas coisas. Então a gente ficou 2 anos e meio dentro da igreja, ainda sem casar. Olha, o pastor Caio me enrolou tudo isso. Não, foi 4 e mais 2 anos e meio, 6 anos e meio, que o pastor Caio me enrolou para casar comigo. Então 2 anos e meio dentro da igreja, correndo um do outro. Gente, teve um dia
que o negócio esquentou tanto que o Caio pegou a bicicletinha que ele tinha, jogou no muro do vizinho e saiu correndo, porque o portão estava trancado. Meu pai saiu, deixou a gente sozinho, e o portão trancado, ele pulou o muro e saiu correndo. Por quê? Porque a gente é carne, se a gente ficar, a gente vai pecar. Ai, mas não se dá muito. Você pode perceber que aquelas pessoas muito espiritual tem problema aí. Não é verdade? Você fica até com o pé atrás. Meu Deus, isso aí não está muito certo. Então a gente tem que saber que nós somos, como a irmã leu, a Camila, né? Que aperfeiçoa a nossa fraqueza? É Ele, né? Nós admitimos que nós somos fracos. Só que Ele vem e nos aperfeiçoa na onde? Na nossa fraqueza. Aleluia. Então, quando a forma da imagem que vemos afeta o nosso coração, ela determina também o nosso comportamento. Então você é o que vê. A visão errada nos leva ao lugar errado e não ao destino correto. Então, como você tem se visto? Você é o que você vê. De que forma você vê? A imagem e semelhança de Cristo? Qual o seu comportamento diante de algumas situações? É o comportamento de um filho e de uma filha em Cristo Jesus? Porque se não for, tem alguma coisa errada. Então você precisa corrigir o curso e voltar para o propósito. Porque senão, você daqui a pouco vai se esfriar. Daqui a pouco você é aquelas pessoas, né, que hoje é moda, né, as pessoas que ficam só assistindo cultos online. Eu não preciso do corpo, porque eu sou igreja. Queridos, no corpo nós somos feridos, mas também no corpo nós somos sarados. É assim, ó, ferro afiando ferro. É tão lindo quando uma pessoa te instiga e você é aquela pessoa sanguínea. E você respira fundo e seu primeiro pensamento é agarrar na garganta dela, mas aí você pensa, meu Deus, eu tenho o Espírito Santo, toma conta de mim. E você consegue vencer aquilo. É tão lindo trabalhar no corpo, porque é o corpo que vai te aperfeiçoando também. Porque não é fácil lidar com pessoas. Não é fácil, qualquer ambiente que você entrar vai ter problema. Não existe a igreja perfeita. Só, querido, só vamos encontrar essa perfeição na glória. Porque às vezes você não está num dia bom e está tudo bem com isso. Entendeu? Então você é também aquilo que você ouve. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu disse sobre essas vozes. Você é o que você ouve. Você é o que você ouviu na sua infância. Hoje talvez você não conquistou algumas coisas nas áreas da sua vida. Por quê? Porque você ainda tem na sua mente aquilo lá, você não vai ser ninguém. E hoje você olha para a sua vida, você não é ninguém. Você não vai casar, você vai ser isso. Você olha hoje para você está solteiro até hoje. Então essas palavras têm poder sim de nos paralisar. Só que em nome de Jesus eu declaro que todas essas palavras de maldição contra as nossas vidas, nós damos uma ordem agora, em nome de Jesus, caia por terra e seja estabelecido a glória do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aquilo que você não rompeu, a partir de hoje você vai romper, você vai conquistar, você vai avançar, em nome de Jesus, aleluia. Você é o que sente. Por isso que eu falei sobre Provérbios 4, 23. Você é também o que você fala. As nossas piores atitudes são fruto de maus sentimentos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque na alma é o campo dos nossos sentimentos. Então a gente precisa saber quem que a gente é.
Porque senão a gente não vai ter controle do nosso comportamento muitas vezes. Por isso que a Bíblia fala que a nossa boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Queridos, a nossa fala tem poder de matar, mas ela também tem poder de dar vida. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente falando por causa de uma palavra que foi proferida na vida daquela pessoa, talvez na infância. E até hoje a pessoa, ela vê isso como uma verdade na vida dela. Então a gente é também aquilo que a gente fala. Lutar com a alma, que é o campo das emoções, dos sentimentos e dos desejos, nós precisamos, como eu disse, da pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque no campo da alma surgem também as doenças psicomáticas. O que são isso? Problemas físicos causados por sofrimento emocional. Então hoje você vê quantas pessoas com problemas psicológicos. Hoje não se vê mais pessoas falando: eu queria fazer medicina, eu queria fazer odonto, eu queria, fazer assistência social. Não, agora é só psicologia, psicanalista, tudo problemas emocionais. Eu quero ser isso. Agora, você quer se aperfeiçoar em quê, médico? Antigamente, os médicos queriam ser neuros, hoje não. Quero ser cirurgião plástico. Por quê? Porque as pessoas estão totalmente desfocadas. Então as pessoas estão cuidando disso aqui, dessa carcaça, desse interior. E esse interior, esse interior ele vai ser glorificado só na glória, esse campo físico. Então a gente tem que cuidar do quê? Do nosso espírito, da nossa alma. Para que quando Jesus voltar, Ele nos encontra como aquele que é irrepreensível. Então ele está à procura de uma noiva pura, sem mácula. Então nós precisamos da intervenção do Espírito Santo. E o nosso caráter, ele é transformado quando nós aceitamos a Cristo, não é? Olhe para você antes e olhe para você agora. Só que a nossa personalidade, você sabia que ela não é transformada? Você nasceu com uma personalidade, com um temperamento. E isso ele precisa ser o quê? Controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então, não adianta eu querer tirar a personalidade do irmão. É aquilo que ele é. Só que ele vai ser controlado pelo Espírito Santo do Senhor. Tá, o meu comportamento antes era esse, agora eu preciso me controlar, porque a minha primeira vontade é essa. Um dia o Caio ministrou uma palavra muito forte, falando: qual é a sua primeira resposta diante de uma reação? Como crente a gente já responde rapidinho: eu faria isso. Mas e como não crente, qual é a sua primeira reação quando alguém te afronta? Quando alguém te persegue, irmão? Às vezes vontade de pegar no pescoço. Aí você engole, Ai, tá tudo certo, eu tenho o Espírito Santo de Deus. E você precisa controlar esses seus temperamentos. Porque eles veio do Senhor. O Senhor te fez assim como você é. Tem pessoas que é introvertida, tem pessoas que é extrovertida. E tá tudo bem com isso. Só que a gente precisa entender quem somos, para entender depois quem está mais próximo de nós. Então é muito importante nós entendermos o temperamento do nosso esposo, da nossa esposa, da futura esposa. Eu brinco com a Milena, que a Milena, meu Deus, pensa uma menina que renuncia todos os dias a vida dela por causa desse João. Porque olha...
Porque ele gosta de sair, ele gosta de estar com o pessoal. E ela já é aquela menina que gosta de dormir cedo. E às vezes a gente sai, ela está na mesa assim, ó, que você vê que ela não está aguentando mais. Mas ela está lá com o noivo dela, firme e forte. É lindo isso, né? Porque, queridos, a gente vai ter que renunciar e abrir mão de algumas coisas para favorecer aquele que a gente ama. Porque senão a gente vai viver o nosso mundinho assim, ó. Nunca ninguém vai ter acesso. Nunca você vai conseguir também fazer a pessoa que está do seu lado feliz. Porque muitas pessoas são egocêntricas. Então é difícil lidar com pessoas que são egocêntricas. Mas nós vamos falar sobre isso então. Então o que são esses temperamentos? Porque há necessidade de talvez falar um pouco sobre isso. Porque a gente aconselha muitos casais, muitas famílias. E às vezes elas chegam no gabinete, né, pastoral, você fala assim: pastor, eu preciso falar com você urgente, eu e meu esposo. Porque olha, nós não sabemos mais o que fazer. Eu não quero mais, eu esgotei, eu estou no meu limite, enfim. O que a gente pensa? Meu Deus, traição, espancamento. A gente pensa no pior, né? Aí tá, chega o casal, é um problema tão fácil de lidar. É só saber lidar um pouquinho com o temperamento, com a sua linguagem de amor, e tá tudo certo, resolvido. Só que para a pessoa aquilo é um monstro. Uma vez eu estava compartilhando, não sei com quem hoje, acho que foi com o Enilson, que eu fui no Mevan, numa conferência de mulheres, e até foi a pastora Ana Paula Valadão que ministrou. Ela tem até um livro, agora eu não lembro o nome do livro, que fala dos 4 comportamentos de um homem e de uma mulher. E foi muito interessante, aquilo me ajudou muito. Por quê? Porque dentro de uma casa cada um é de uma forma. E, querendo ou não, o meu era o marido, o homem general. E aí ela fala o comportamento de um homem general e o comportamento de uma mulher que tem um homem general. E foi muito engraçado, porque todas as mulheres que estavam comigo, a gente estava em 17 mulheres lá do Mevan de Nova Mutum. Elas tudo me cutucavam: quem aqui tem um pastor general? E todo mundo, a nossa turma era a que mais levantava a mão. E aí ela foi falando as qualidades desse homem general. Porque às vezes, querido, a gente só olha os defeitos. Não é verdade? É só os defeitos que a gente consegue enxergar. Mas nos temperamentos tem os defeitos, mas também tem as qualidades. Então os temperamentos são aspectos da nossa personalidade que caracterizam o nosso comportamento. Então, o primeiro que eu vou falar bem rápido, que vocês já conhecem, ou talvez vocês não tenham dimensão de tantas coisas que esse comportamento, que esse temperamento tem, que é o sanguíneo. Então, hoje vocês vão descobrir o temperamento da pastora e do pastor. E aí vocês depois, eu analisando aqui todos, no final vou perguntar: o que vocês acham que eu sou nos temperamentos? Menos o meu filho, que pode não responda. Mas enfim, o sanguíneo tem pontos de melhoria na pessoa do sanguíneo. Porque na maioria das vezes o sanguíneo, ele é uma pessoa indisciplinada. Meu Deus, pastora, misericórdia, eu não sou indisciplinado. Tá, porque às vezes você já passou pelo processo, mas na maioria das vezes o sanguíneo, ele não gosta de ser disciplinado, porque ele é explosivo, então ele quer fazer da forma dele, do jeito dele, e ninguém pode pôr o dedo naquilo que ele quer fazer. Ele é uma pessoa muito insegura, exagerado, egocêntrico e medroso. Você acredita? Sabe aqueles que faz o barraco, mas na hora que o negócio pega, eles ficam com medo? Não conhece, né? Não tem essas pessoas aqui nessa igreja, entendeu? Só que também, no temperamento do sanguíneo, tem as suas qualidades, porque os sanguíneos geralmente são pessoas que são bom companheiro, pessoas amáveis. Se você conviver muito com uma pessoa sanguínea, você vai perceber as qualidades dela. Ela é explosiva, mas também é aquela pessoa que tem um coração gigante. O que você pedir para ela, ela vai fazer. Porque ela tem as qualidades do temperamento. Por isso que o nosso temperamento tem que ser controlado pelo Espírito Santo do Senhor.
Porque a primeira manifestação é do seu temperamento. Mas aí você fala, não, eu tenho o Espírito Santo do Senhor. Aí é como se você desse, né, um passo para trás. Ele é simpático, ele é extrovertido, ele é compreensivo. A pessoa sanguínea. Ontem, só de ministrar, o pastor já sabia qual era o meu temperamento. Eu desci as escadas, ele já veio falar para mim. E acertou, em cheio. Então a gente precisa o quê? Principalmente com as pessoas mais próximas. Você precisa conhecer os temperamentos do seu esposo, dos seus filhos, do ambiente de trabalho. Você começar a prestar atenção. Porque às vezes você é um fleumático e está muito perto de uma pessoa que é sanguínea. Tem coisas que você não vai entender, principalmente o melancólico. Então, o que a solução para o melancólico no momento de discussão é o quê? Chorar. Meu Deus, aquela mulher falou aquilo para mim. Não é verdade? Não tem filhos. E a igreja, eu vejo isso de uma forma... Eu só tenho um filho. Mas eu amo ouvir experiências de mães. De falar de comportamento dos seus filhos. Porque cada um tem um comportamento diferente. Mas não vive na mesma casa. Mas não recebe a mesma lição todos os dias. Mas não é ensinado da mesma forma. Por quê? Porque devido aos temperamentos. Não tem filho que você fala assim, menino, você grita com ele, ele vai para o quarto, daqui a pouco a mãe. Mãe, não sei aonde, como nada tivesse acontecido. Mas tem filho que você grita com ele, ele fica uma semana chorando. Triste, abalado, não, minha mãe não me ama, ela só me trata assim. Eu falei para Samuel, eu sei qual é o seu temperamento, então hoje você vai definir quem você é. Falei para ele prestar atenção. Aí tem o temperamento colérico. Você acha que o sanguíneo é ruim? Tem o colérico, irmãos. Tem o colérico, que não é fácil. Porque o colérico, ele é sarcástico. Ele é impaciente, ele é intolerante, ele é vaidoso, ele é autossuficiente. Ai, verdade, as irmãs já se manifestando. Sabe aquela pessoa assim que não é muito bom lidar, a pessoa intolerante mesmo, ela responde assim que você fica até meio paralisada sem saber como que vai reagir diante de algumas circunstâncias. Mas ele também tem as suas qualidades. Ele é uma pessoa independente, ele é otimista, ele é prático, ele é eficiente e ele geralmente é um líder nato, os coléricos. Então assim, num grupo, vamos pegar o ministério da diaconia. Então ali tem vários tipos de pessoas. E ali tem uma pessoa colérica no meio desse grupo. E ele é um líder nato. Não é porque ele quer se aparecer, porque ele quer ser melhor que ninguém. Mas é dele, ele já vai, ele já faz, ele já busca, ele já vai atrás. Ele vem com o preço, ele já vem com as coisas tudo preparada. Aí, os melancólicos, porque dá oportunidade só para ele. Não é? Dá uma oportunidade só para ele, pastora, por quê? É porque é dele, ele já vai, ele já faz, é o jeito dele se manifestar. Só que alguém que tem, né, comportamentos, né, temperamentos diferentes, muitas vezes não entende. Então por isso que às vezes a gente fica aí, vai, procura um lugar, não tá bom, procura outro, não tá bom. E o problema não tá nas pessoas, tá na gente. É a gente que precisa mudar, é a gente que tem que pedir essa intervenção do Espírito Santo de Deus, a glória do Senhor sobre as nossas vidas, para a gente lidar com isso que existe em nós. Porque a nossa alma grita todos os dias. Todos os dias a gente tem que derrubar o gigante do nosso eu nas nossas vidas. Porque não é fácil. O fleumático. Fleumático é aquele calculista. Agora imagina, gente, um colérico casado com um fleumático. É aquele que vai e faz, acontece, e o marido está lá calculando tudo. Não é assim, espera. Aí você tem que ser, né, a mulher sábia, respira fundo, e ele calculando todas as coisas, tudo certinho. É até mesmo, é interessante nos ministérios. Uma vez eu ouvi até do pastor Moracaba, um teatrinho que ele fez, falando sobre os 5 ministérios, né?
pastoral, mestre, evangelista, apostólico e profeta. E ele falando da manifestação de como que é o comportamento dessas pessoas. É como se nós estivéssemos num acidente. Então, o primeiro que chega no acidente, na maioria das vezes, é os curiosos, é os evangelistas. Só que eles não têm muita sabedoria. Eles falam, viu? Aí, ó, esse menino vivia uma vida desse jeito. Aí, ó, morreu sem Deus, vai para o inferno. E a família todo do lado olhando, vendo aquela movimentação. Isso quando eles vai já começa a evangelizar aqueles que estão ali em volta do morto ali, do acidente, daquilo que foi trágico na vida daquela família. De repente chega o pastor. Oh, querido, meu Deus, que o Senhor conforte seu coração. O pastor é aquele, não é, que abraça, que tem tempo. A pessoa fica lá falando. Ele era isso, começa a contar a história do filho no ventre materno, até chegar no dia do acidente, o pastor está lá. É, querido, né, o pastor. Aí chega o profeta, né? É aquele que já quer dar profetada para todo mundo. Aproveita a situação e já fala, olha, se você não se posicionar, isso, aquilo. Aí chega o mestre. O mestre, né? A maioria das vezes os fleumáticos são mestres, sabia? Que é calculista, né? Aí chega o mestre, em vez de ir lá ajudar, né, a apacentar os irmãos que perderam a família, o mestre senta e fala, eu acho que quando ele virou aquela esquina, ele estava aproximadamente uns 100 km por hora. Só que quando ele virou, os pneus, aí ele fica calculando como que foi o acidente, o mestre. Fica ali, ó, prestando atenção em tudo aquilo e calculando aquilo. E de repente, então, chega por último, quem? O apostólico. É aquele que já chega com o avião, ó, já o corpo já está tudo resolvido, a cova já está aberta, já fui atrás de tudo. Isso é o corpo. Então cada um tem, até mesmo nos 5 ministérios, uma reação. Então o fleumático, ele é indeciso muitas vezes, desconfiado. Sabe aquela pessoa desconfiada de tudo? Você fala assim, até você conquistar um coração de um fleumático, meu Deus, é difícil. Porque ele é uma pessoa, às vezes, muito indecisa, muito introvertido, muitas vezes desmotivado. Imagine casado com alguém que é sanguíneo, né? Que gosta de estar no meio de todo mundo, fazer barraco, né? E aí o fleumático é aquele mais sossegado, gosta de ficar em casa, gosta de ficar quieto, né? Então a gente precisa entender isso, esses temperamentos com as pessoas que mais convivem com você. Sabe por quê? Porque quando você quiser bater de frente com essa pessoa, ah, mas você é isso, você é aquilo, pensa nisso, fala assim, gente, é o jeito dele. Tem coisas que você não tem o que fazer, você tem que orar. Não tem outra forma. Não adianta brigar, esmurrar, desistir, porque a pessoa precisa orar para Deus vir então e mudar algumas coisas. Porque o fleumático, ele é uma pessoa que sempre tem que ficar abrindo mão para fazer a vontade muitas vezes do outro que é mais agitado, né? Porque é o jeito deles. Só que também as qualidades dele é uma pessoa muito responsável, uma pessoa calma, eficiente, conservador, bem-humorado e também um líder muito eficiente. O melancólico, ele é mal-humorado, ele é confuso, ele é antissocial, ele é crítico, ele é inflexível, né? Melindroso, não é qualquer coisa que você pode falar, né? Você tem que pisar em ovos para falar com o melancólico, né? Porque tudo ele se sente, né, ofendido, tudo ele acha que é pessoal, e muitas coisas que a gente fala não é pessoal, é para o crescimento e para o amadurecimento, né, das pessoas. Só que é da personalidade já dele, ele é uma pessoa assim. Então, qualquer coisa ele vai chorar, meu Deus, eu não consigo, eu não, é muito inseguro muitas vezes.
Só que ele tem as qualidades, e as qualidades da pessoa melancólica são lindas. Por quê? Porque eles são habilidosos, eles são sensíveis, eles são perfeccionistas, eles são vaidosos, eles são idealistas, eles são leais, eles são dedicados. Você pode perceber, eles são muito dedicados, é uma pessoa muito leal. Porque se você saber lidar com isso, você conquista o coração dessa pessoa. Amém? Então, por isso que a gente tem que perceber quais são esses temperamentos. E eu vou falar alguns temperamentos de exemplos da Bíblia. Temos mais 15 minutos só. Quem sabe qual é o temperamento de Paulo? Quem pode aí tentar imaginar qual era o temperamento de Paulo? Isso, totalmente colérico. E se você for olhar, né, as imperfeições da pessoa colérica, não condiz muitas vezes por aquilo que Paulo manifestava. Por quê? Porque ele era um homem controlado pelo Espírito Santo. Então ele se manifestava muitas vezes, né, a parte humana dele, mas a maioria das vezes o colérico, como eu disse, são pessoas que são otimista, prático, eficiente, é um líder nato. Então essas eram as qualidades de Paulo. E Pedro é mais fácil, né? Sanguíneo hemorrágico, né? Pedro, meu Deus. E Abraão? Fala aí, o que você acha que Abraão era? Fleumático? Todos acham que Abraão era fleumático? Era muito fleumático, né? Ele era demais, né? Fleumático. E Moisés? Melancólico, né? Meu Deus. Mas olha, melancólico. Aquele homem que foi usado para libertar aquele povo do cativeiro. Então nós temos que entender que nós temos qualidades dentro de nós. E às vezes a gente só quer olhar os defeitos. E no meio da igreja tem todo tipo de temperamento. Então a gente tem que saber amar as pessoas como Cristo nos ama, porque Ele sabe exatamente como trabalhar em nós. E a maioria dos coléricos, profissionalmente falando, eles são produtores, construtores, líderes. Do sanguíneo, atores, é bem a cara dos sanguíneos, né? Vereadores, vendedores, oradores. Do fleumático são os diplomatas, os professores, os administradores, né? E o melancólico são os músicos. Quando eu li isso, eu ri muito. Os filósofos, os mestres, na maioria, tá? Das vezes, né? É dessa forma. E se nós soubermos disso, é muito mais fácil a gente lidar. Por quê? Porque o fardo fica mais leve. A gente não vai mais se degladiar um com o outro por causa de coisas que não tem sentido, que é seu, não vai mudar, mas pode ser controlado. Então, primeiro falando do pastor Caio, que eu vou revelar, que vocês acham que o pastor Caio é? Vamos ver. Samuel, presta atenção depois para você contar para o pai, viu? Esse lado aqui é o quê? E aí? Colérico, sanguíneo. Gente, o pastor Caio, eu falo para ele assim, amor, você é muito controlado pelo Espírito Santo. Porque eu sei quem você era antes de Cristo. Ele é sanguíneo hemorrágico. Então eu vejo em algumas situações que eu falo assim, não é o Caio. Tem situações que eu quero até passar por cima dele. Faz isso! E aí eu vou e falo, meu Deus, eu sou crente, né? Sou pastora, tenho que me comportar. E ele tem uns comportamentos, às vezes, que eu falo assim, meu Deus, não é você. Eu falo, você é muito controlado pelo Espírito Santo de Deus, mas ele é sanguíneo hemorrágico. E eu também sou sanguínea, só que eu sou uma sanguínea mais comportada, eu brinco com ele. Eu sou mais comportada, né? Ele é bem hemorrágico mesmo. Apesar do Nilson achar que eu sou colérica, né? Eu sou sanguínea também. E
tem algumas coisas que a gente precisa, principalmente, né, como pastores da igreja. Você precisa saber o comportamento, os temperamentos dos seus pastores. Isso vai te ajudar muito. Porque às vezes nem é maldade, a pessoa fala e você já responde. Porque é do seu temperamento. Aí depois você pensa, meu Deus, eu acho que eu fui muito áspera com aquela irmã. Aí volta atrás, né? Eu estava até comentando com a Wanda ontem, que teve uma vez que uma irmã lá na igreja chegou em mim e disse assim, pastora, o banheiro lá das mulheres está cheio de papel picado no chão, porque o papel toalha, né, quando vai puxando, fica tudo sujo, né? E lá o banheiro feminino, acho que tem 4 banheiros dentro. E realmente, às vezes, quando eu vou lá, eu tenho que ficar pegando aqueles papéis e jogando no cestinho. Aí ela falou assim, quem que é o responsável da limpeza para limpar isso? Porque tá tudo lá, pastora, tá feio. Eu falei, vai e faça você. Porque você precisa saber quem é que limpa, menina. Vai lá e faça você, faça a sua parte do corpo de Cristo. Ela saiu tão sem graça. Aí uma irmã na igreja, todo culto ela me procurava. E me falava um sonho. E às vezes tantas pessoas querendo conversar, visitas, ela, pastora, eu tenho que te contar um sonho. E contava o sonho. Aí eu falo, irmã, então vamos orar, Deus vai trazer clareza. Às vezes eu conseguia discernir algumas coisas, falava. Mas na 5ª vez, ela me pegou num dia mau. Ela veio de novo, pastor, eu preciso te contar um sonho. Falei, irmã, eu não sou José do Egito, não. Para de ficar me contando sonho, que eu não vou revelar seu sonho. Pensa para o Senhor, que o Senhor vai te dar graça e vai te revelar esse sonho. E saí, virei as costas, saí. A Alessandra, que é a secretária da igreja, ela me conhecendo, ela falou, me mandou um áudio, meia-noite, pastora, eu não acredito que você falou aquilo para a irmã. Meu Deus, pastora, essa irmã nunca mais vai na igreja. Menino, mas olha, pensa numa irmã que está lá na igreja, isso faz muitos anos, tá? Eu melhorei, tá bom? Isso faz uns 10 anos atrás, mas ela está lá na igreja com nós até hoje. Hoje a gente brinca falando desse episódio, né? Brincando com ela. Ela falou assim, pastora, mas foi a melhor coisa que a senhora fez, sabe por quê? Porque eu era muito dependente das pessoas, e eu não buscava em Deus aquilo que Deus queria falar comigo, e eu sempre queria uma resposta de alguém. Aquele dia que a senhora falou comigo, eu confesso, eu fui para casa muito triste, chorei, falei, onde você viu a pastora falar isso? Só que eu pensei, o Espírito Santo começou a falar comigo, eu vou falar com você. Você não precisa da pastora todas as vezes. Então a gente precisa entender às vezes o temperamento, né, dos nossos pastores também. Eu costumo dizer, elas até brincam comigo que eu sou a pastora tramontina, né, 2 padados em todo mundo. Mas assim, eu tenho buscado muito do Senhor, falando assim, Senhor, eu preciso da intervenção do seu Santo Espírito. Porque a gente não pode, queridos, responder o primeiro pensamento que vem na nossa mente. Imagine se todos respondessem algo com aquilo que a gente pensa, o primeiro pensamento. Então os nossos pensamentos têm que estar voltados para o Senhor. Tem até um louvor, eu acho que o Samuel não conhece, esse é muito antigo. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade. É os pensamentos dele que nos definem quem somos. Então os pensamentos dele ao nosso respeito são muito maiores, são muito melhores do que os nossos. E aí é mais fácil de lidar. É a mesma coisa, finalizando bem rápido, sobre a linguagem de amor. Quantos aqui já leram aquele livro das 5 linguagens de amor? Levante a mão. Se você ainda não leu, é muito importante você ler, porque isso vai te ajudar muito. Porque as 5 linguagens é o toque, os presentes, tempo, o servir e a palavra. Então um dos toques de amor é o toque físico. Tem pessoas, principalmente, né, as pessoas mais quietinhas, os fleumáticos, não gostam muito desse negócio de abraçar, de beijar, de melação, não é verdade? E aí chega aquela pessoa que a linguagem de amor dela é o toque, é o jeito dela demonstrar afeto e carinho. Ela precisa abraçar, ai, querida, passa a mão no cabelo, eu detesto que passa a mão no cabelo. Ai, querido, você está tão linda hoje, ai, pastora, e
beija, e beija, e beija. Ai, eu ainda brinquei com as meninas o dia do retiro de mulheres. Tem um irmão lá na nossa igreja que ele beija a gente, porque na maioria a gente cumprimenta o homem assim, a paz, irmão. A gente nem beija, né? Mas ele beija aqui em mim, e o beijo babado. É um dos diáconos lá da igreja. Aí ele chega, pastora, sua linda, e me dá um beijo babado. Eu, oi. Aí de repente eu disfarço. Limpo o rosto. Eu falei, e quando eu tô com o meu tupete na cabeça, ele faz bem assim, pastor, e amassa o tupete que eu demorei meia hora para fazer. Aí a vontade, né? A primeira vontade é de dar um chute, né, no irmão. Mas aí, né? E ele é muito querido, muito amoroso. E ele precisa, ele tem essa necessidade. Ele beija todo mundo, ele abraça todo mundo. É o jeito dele demonstrar afeto. Tem aquelas pessoas que a linguagem do amor são os presentes. Ela demonstra o seu carinho com as pessoas dando presentes. E no meio da igreja a gente tem que entender também essas linguagens do amor. Sabe por quê? Porque senão a gente fica ofendido. Lá vai a irmã de novo dar presente para o pastor, que puxa saco. Não suporto. Muito puxa saco. E tá certo que tem uns puxa saco mesmo, né? Mas tem aqueles que a linguagem do amor é presentear. E às vezes não estou falando de valor. Às vezes uma flor arrancada num jardim é o jeito dele manifestar carinho por outra pessoa. Olha, eu estou te dando, nós viajamos com uma irmã que a linguagem do amor dela é essa. Então ela me presenteia muito, às vezes eu fico até constrangida. E aí a gente foi viajar agora junto, a primeira vez que ela foi com nós. Gente, e assim, se eu fosse pensar, essa irmã é puxa-saco, não aguento mais essa irmã vindo me dar presente. Não, ela é assim com todas. Ela presenteava todo mundo. Eu falei, você não vai comprar nada para você? Não, eu quero, eu gosto. E aí ela ia, comprava uma lembrancinha no R$12. Uma coisinha para uma coisinha para outra, porque essa é a linguagem de amor dela. Tempo de qualidade. As pessoas se manifestam, é muito interessante, as que têm o tempo de qualidade, porque elas querem as pessoas junto delas. Então, às vezes, você está no mesmo ambiente, você nem precisa estar fazendo o que ela está fazendo, só que ela tem a necessidade de você estar perto. Porque a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Ela quer estar com você, ou ela quer estar no mesmo ambiente, ela quer viajar com você. Que é o caso do nosso pastor. Hoje eu estou entregando ele, não está aqui mesmo, né? Então o Caio, ele gosta muito desse tempo de qualidade, né, Samuel? Às vezes a gente está em casa, ele está assistindo algo que eu não gosto. Eu não gosto de televisão, gente. Eu não assisto televisão. Eu não assisto filme. Eu, por mim, eu nem tinha televisão em casa. Eu acho que eu seria uma ótima assembleiana. Porque eu não consigo, eu assisto, eu durmo 5 minutos, às vezes eu falo, não, eu não quero assistir esse filme, ele fica trocando. Não, esse também não, é quando eu encontro o que eu quero, eu falo, não, eu quero assistir esse. Ele coloca, porque ele sabe que daqui 5 minutos eu não vou assistir o filme. Mas ele quer que eu esteja ali, e isso já causou muitos problemas no nosso casamento. Porque a minha linguagem de amor é outra. Então eu falava assim, eu não preciso estar todo o tempo, amor, junto com você. Eu estou aqui em casa, eu estou aqui, ó. Eu não preciso estar aí no quarto junto com você. Mas ele quer junto, ele quer conversar, né, Samuel? O nosso café da manhã é quase 1 hora de café da manhã. Ele perguntando como que a gente está, como que está nosso coração. E ele é desse jeito, ele é assim. Então ele quer passar tempo junto. A pessoa, né, tem necessidade desse tempo de qualidade. E também tem aqueles que são atos de serviço, são aqueles que demonstram o seu amor oferecendo o seu serviço. É aquele que coloca a mão na massa, é aquele assim, ó, se tiver tudo certo, tudo preparado, tudo arrumado, ele está satisfeito, está tudo bem. Que é minha linguagem de amor. Eu sou assim. Então para mim está tudo pronto, roupa lavada, casa pronta, está tudo certo. Então para que eu vou ficar lá assistindo televisão? Então houve assim muitos problemas dele não me entender e às vezes de eu não entender essa linguagem do amor dele. E hoje a gente consegue lidar com isso muito bem, porque eu já entendi ele também já me entendeu. Então, para eu estar satisfeita,
tudo estando arrumado, está tudo bom para mim. Não precisa mais que isso, não precisa me dar presente, não precisa ficar com tempo de qualidade comigo. Se tiver tudo certinho, para mim está tudo bem. E tem aqueles que são de palavras de afirmação. Ela oferece palavras de conforto, apoio, motivação. Ela quem demonstra ao outro o que ele sente. Ele tem que se sentir valorizado, inteligente, admirado. Sabe aquela pessoa que ela sempre vai com uma palavra de afirmação? Olha, querido, vai dar tudo certo. Nossa, você está lindo hoje. Ai, como você é admirável. Como isso e aquilo. É a linguagem de amor da pessoa. Ela é assim. Tem um versículo na palavra que diz assim, finalizando. E uma pergunta antes, né, que eu esqueci aqui. Quem sabe qual que é a linguagem de amor de Deus? É difícil, né? Qual a linguagem de amor de Deus, do amor de Deus? É por isso que a nossa vida precisa ser transformada. O Espírito Santo precisa habitar em nós, porque a linguagem de Deus tem que ser a nossa linguagem. A linguagem do amor de Deus é a obediência. Então a gente precisa ter essa linguagem de ser obediente como é o nosso Deus. Se vocês me amam, obedecem os meus mandamentos. É tão interessante que há mais de 81 versículos relacionados à obediência na palavra do Senhor. Então eu te faço uma pergunta: como que você se vê? Porque às vezes a sua autoestima está lá embaixo. E a autoestima, na verdade, de um líder, ela depende muito de como a pessoa se vê. Porque a nossa imagem, a nossa autoimagem é como a gente se vê. A autovalorização é o valor que você atribui a si mesmo. Então, qual o seu valor? Como que você se vê? Quais as vozes que você tem escutado? Quais têm sido as suas dificuldades dos relacionamentos? O que tem te prendido? O que tem te parado? O que tem impedido você de romper, de conquistar, de assumir algumas responsabilidades por causa de alguns temperamentos que não são controlados pelo Espírito Santo? Porque, querido, quase todas as pessoas foram rejeitadas. Uma hora ou outra a gente enfrenta rejeição. Quer uma pessoa na palavra do Senhor que foi mais rejeitado e humilhado do que o nosso Senhor Jesus? Rejeitado, porém não com o comportamento de uma pessoa rejeitada. Davi, ele não tinha o comportamento de uma pessoa rejeitada, apesar de ter sido rejeitado pelos pais. Então a gente precisa não se comportar como algumas coisas que foram faladas ao nosso respeito. Lá em 1 Coríntios 4:8 diz assim: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Porque vai vir, queridos, a tribulação, vai vir as palavras, vai vir as pessoas que nos fazem parar, mas isso não pode causar uma angústia dentro do nosso coração. Perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu posso estar abatido, mas ninguém me destrói. Ninguém vai impedir aquilo que eu sou em Cristo Jesus. Por isso que o Senhor está levantando uma igreja posicionada nesses dias, cheia do Espírito Santo de Deus. Mulheres cheias do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo, para que quando alguém vier conversar com você, buscar uma palavra, que você possa dar uma palavra dos céus para essa pessoa, para que você possa olhar para ela e falar que ela é a obra-prima da criação de Deus. Porque senão daqui a pouco você, duas pessoas lidando com as suas mazelas e não resolvendo o problema. Então a gente precisa ser fortalecidos pelo Senhor, amém? Fique de pé, vamos orar. Senhor,
Senhor, nós te louvamos nessa noite. Obrigado, ó Deus, porque Tu és um Deus bom. Tu és um Deus que nos conhece. O Senhor sabe exatamente aonde trabalhar em áreas dentro de nós. Só que nessa noite, ó Pai, o que nós queremos é colocar, ó Deus, tudo isso diante do Senhor. Porque nós nascemos, ó Deus, com uma personalidade dos céus. E nós vamos ser usados exatamente de como nós somos. Mas nós temos que entender, Senhor, que nós precisamos e carecemos da Sua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Nós precisamos da intervenção do Seu Santo Espírito dentro de nós. Para que a gente seja pessoas amáveis. Para que a gente seja como o Senhor, um homem que tem compaixão, amor imensurável. Senhor, nós queremos aprender com a pessoa de Jesus, com a pessoa do Espírito Santo, com a pessoa da Trindade, de como nós devemos nos comportar daqui para frente, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor entre em lugares dentro de nós, em palavras que foram postas sobre as nossas vidas, em vozes que a gente deixou entrar no nosso interior, que nos causou, ó Deus, tantos danos dentro de nós. E muitas vezes, ó Deus, a gente não rompe, a gente não consegue, porque a gente ainda está preso em alguns lugares, em alguns cativeiros. Que nessa noite o Senhor possa nos pegar pela mão e nos tirar desses cativeiros, ó Deus, espiritual, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos tirar, ó Deus, desse lamaçal, dessas trevas, e nos transportar para o Filho do seu amor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos estar neste lugar, ó Pai, onde a gente escuta somente as vozes de muitas águas, as vozes de trovão, que é as vozes do Senhor dizendo quem nós somos. E nós queremos declarar que nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz que somos, que nós podemos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos. Em nome de Jesus, Senhor, tudo nós podemos em Ti, porque é o Senhor quem nos fortalece. O Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da nossa angústia. O Senhor sabe o que nos ofende, o que nos oprime. Então, Senhor, que nessa noite nós levantemos aqui, ó Deus, um muro de proteção, ó Deus, em nome de Jesus, para que a partir de hoje essas vozes, esses temperamentos não causam, ó Deus, efeito dentro de nós. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor levante esse muro agora, ó Deus, e nos proteja, ó Pai, de tudo aquilo que é mal, de todas as palavras maldizentes contra as nossas vidas, em nome de Jesus, ó Deus. Que o nosso espírito, ó Deus, esteja entrelaçado com o Teu Santo Espírito, que a nossa alma seja uma alma curada e restaurada, que o nosso corpo seja um vigoroso, ó Deus, em nome de Jesus, para continuar fazendo, ó Deus, a Tua obra, em nome de Jesus. Nós te louvamos e nós te damos graças, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Alguns recadinhos importantes. Neste sábado agora, sexta e sábado, nós vamos estar em Campo Verde. O pastor vai ministrar lá. E ele faz o convite para a igreja, aqueles que puderem estar lá com a gente. É bem próximo daqui, né? Logo depois de Chapada, né? Então nós vamos estar lá esse final de semana. Então eu convido todos para estar lá também na igreja, participando. Vai ser uma grande festa, são de pastores amigos nossos. Então vocês estão convidados, amém? No sábado, não esqueça que nós temos o culto dos jovens. E não esqueça de segunda e terça próxima, é a nossa conferência profética, com a profeta Graciela e seu esposo, o pastor Alejandro, vai estar aqui conosco, amém? E aquelas que não fizeram ainda a inscrição da conferência de mulheres, que vai ser lá em Nova Mutum, você pode entrar lá na bio, fazer a sua inscrição, mesmo que você não pague agora, tá bom? A gente precisa saber a quantidade de pessoas. Então, ano passado a gente estava com mais de 400 mulheres lá. E por causa que as coisas são personalizadas, Deus tem preparado algo lindo para vocês. Então a gente precisa saber a quantidade de pessoas. Então você que ainda não fez, entra lá, faça a sua inscrição. E depois tem até o dia 5 de julho para você fazer o pagamento, tá bom? Da inscrição. E não se esqueça de orar por nós. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nesses dias, amém? É só isso então. O retiro dos homens, homens. A Alessandra até pediu para pegar no pé de vocês, que vocês não entraram lá para fazer a inscrição. O retiro vai ser 5, 6 e 7 aqui em Cuiabá, o retiro dos homens. Então você não pode ficar de fora, entra lá também, faça a sua inscrição. Depois você pode entrar em contato no número ali, para você fazer o seu pagamento, mas já faça a inscrição, tá bom? Que é muito importante para a organização, amém? Abdala, vem aqui orar por nós. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pelas orações. O pastor Caio já vai estar aqui amanhã, né? Amanhã a gente retorna para Mutum. Sexta e sábado nós vamos estar lá em Campo Verde. Domingo a gente volta para Mutum. Segunda-feira a gente está aqui de volta junto com vocês, amém? Esteja orando por nós. Deus abençoe. Não, tem que ter coragem, né? O interessante é que a gente olha para esse rostinho angelical aqui, né? Só o pastor Caio que sabe. Samuel também. Mas amém. Deus, nós te adoramos, louvamos o teu santo nome e te agradecemos pela palavra que foi liberada nessa noite. Que nós possamos verdadeiramente, ó Deus, entender a nossa posição como cristão, como servo do Senhor, como propagador do teu evangelho. Que possamos, ó Deus, saber o quanto nós somos especiais para o Senhor e o quanto o Senhor deseja que a tua família cresça cada vez mais. Isso depende de cada um de nós. Que possamos multiplicar o teu amor, ó Deus, em todos aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, nessa noite, ó Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Que o Senhor os leve em paz para as suas casas. Que seja uma noite abençoada, de descanso, de renovo, não apenas físico, mas também espiritual. Assim eu oro, abençoando cada um, em o nome do Senhor Jesus. Dê um grande abraço na pessoa que está do seu lado. Deus os abençoe. Aleluia.